Graça e paz, irmãos. Bendito seja o Senhor que nos trouxe aqui esta noite para estarmos refletindo em mais uma porção da palavra do Senhor no que diz respeito a Jesus Cristo e sua obra, que abençoa a nossa vida. Glória a Deus, não é? E eu gostaria então de que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler apenas um verso, e este verso é o verso de número 27. Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículo de número 27. Todos acharam, amém? João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por mais uma noite, Senhor, que o Senhor nos reúne neste lugar para adorarmos, Senhor, e bendizermos o teu santo nome, para aprender, Senhor, a tua palavra e para ser enriquecido, Senhor, com o ensinamento da Sagrada Escritura, que nos fortalece, Senhor, e é o alimento para a nossa alma. Então eu te peço, ó meu Deus, que o Senhor possa nos visitar com teu Espírito, iluminando, Senhor, nosso entendimento, a fim de podermos compreender, Senhor, esta palavra graciosa e poder tributar a Ti, Senhor, ações de graças e louvores. Senhor, fale ao coração da Tua igreja, fala ao Teu povo, Senhor, pois queremos ouvir Tua voz, e que o Senhor me conceda graça nesta noite, Senhor, diante de toda a situação em que nos encontramos, Senhor, para poder, ó Deus, expor a verdade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, é mais uma noite de culto de ceia. Jesus Cristo realiza sua obra em prol dos crentes e a gente vai aprender algo glorioso nesta noite, conforme o texto que nós acabamos de ler, tá bom? E aí, esta noite eu quero falar sobre a paz de Jesus, tá bom? A paz de Jesus. Quando a gente fala sobre a paz de Jesus, nós temos pelo menos dois aspectos desta paz. Um aspecto foi mencionado no início deste culto, quando o presbítero Alessandro leu a palavra do Senhor em Efésios, onde ele leu no capítulo de número 2, da carta aos Efésios, onde ele diz assim no verso de número 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aí no verso 14 diz assim: Porque Cristo é a nossa paz. Então, este é um dos aspectos, tá bom, da paz de Cristo. E para a gente entender mais ainda, em Romanos, capítulo número 5, logo o verso de número 1, também vai falar sobre esse aspecto da paz, onde diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Esta paz que eu acabo de mencionar aqui nestes dois textos bíblicos, diz respeito à nossa reconciliação, ou à nossa aproximação de Deus, tá bom? Nós, por sermos pecadores, nós, por sermos condenados em virtude do pecado de Adão, estávamos separados de Deus. Não somente separados, nós estávamos destituídos da glória dele, nós estávamos também sendo alvo da sua ira. Porque quando nós não estamos em Cristo, então nós somos alvos da ira de Deus.
Mas, glória a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos reconciliou com Deus, nos aproximou com Deus, e aí então nós temos paz com Ele. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós não somos mais alvos da ira de Deus, nós agora somos filhos de Deus. Bendito seja Ele por isso, louvado seja Deus por isso, tá bom? Então este é o aspecto, um dos aspectos da paz de Cristo. O outro diz respeito ao texto que nós acabamos de ler. E este segundo aspecto da paz de Cristo tem a ver com o interior do nosso coração. Por quê? Porque o texto que nós estamos lendo faz parte do último discurso de Jesus antes dele ser entregue para a crucificação, que nós sabemos que começa a partir do capítulo 13, onde Jesus se reúne com os seus discípulos. Está ele e os seus discípulos num cenáculo preparado para celebrar a Páscoa, a instituição da ceia do Senhor. E ali então Jesus, após ceiar, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, enche com água, passa a lavar os pés dos discípulos. Pedro exorta Cristo dizendo que de maneira alguma ele poderia lavar os pés deles. Jesus disse: se eu não te lavar agora, você não tem parte comigo. E o que eu faço hoje você vai compreender depois. Depois que ele lava os pés dos discípulos, então ele discursa para eles dizendo: eu sou mestre, e vocês realmente sabem que eu sou mestre, Senhor, mas assim como eu vos fiz, façais também vós, porque eu vos dei o exemplo. E aí ele começa o seu discurso, ele diz: chegou a hora do Pai ser glorificado no Filho, e do Filho também ser glorificado. Eu vou para meu Pai, eu vou sair deste mundo. E no capítulo 13 ele começa o discurso dizendo assim: por um pouco de tempo vocês vão me ver, mas depois vocês não vão me ver. Mais adiante um pouquinho ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí você imagine como fica o coração dos discípulos. Além dessa mensagem, é dito também que no meio deles tem um que vai trair ele. Que vai trair e vai negar. Então todos ficam atônitos querendo saber quem é o traidor. Aí Pedro fala com João, que estava próximo a Cristo, bem próximo a ponto de reclinar a cabeça nos peitos do Senhor, não é? Conforme o sistema de ceia que eles participavam. E aí então pede para que João pergunte a Cristo quem é. E Jesus diz a João: aquele que eu der um pedaço de pão, um bocado de pão, este é quem vai me trair. Jesus então toma um pedaço de pão, olha lá e dá a Judas. E aí João já sabe quem é o traidor. E o próprio Jesus diz a Judas: o que tem que fazer, fazes agora. No mesmo instante Judas se levanta e sai. Agora Jesus está com 11, não mais com 12. E neste momento, então, ele começa a discursar acerca disto: eu vou para o meu Pai, e vocês não vão me ver mais. Aí você imagine a situação. A situação é de discípulos que passaram cerca de 3 anos convivendo com Jesus, contemplando a glória do Filho de Deus, atentando para os milagres. Não havia dificuldade alguma que esse Jesus não pudesse resolver. E diante de tudo que ele fez, eles estavam seguros com o seu mestre, com o seu Senhor, com o Filho de Deus. Mas agora ele vai deixar eles. Ele não vai mais estar presente com eles. Então o coração deles fica inquietos. Eles também veem Jesus angustiado. Jesus está angustiado porque ele vai provar do cálice da ira de Deus. E isso tudo perturba a alma dos discípulos de Jesus. Esse tipo de perturbação nós também podemos encontrar no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes uma situação chega diante de nós que nos tira a paz e deixa a nossa alma inquieta, algumas vezes angustiada.
Esse tipo de sensação é uma sensação que traz insegurança para nós, e que pressões sobem à nossa cabeça, e começam a invadir os nossos pensamentos, e somos bombardeados, a ponto de causar sensações estranhas, como arrepios, calafrios, insônia, tremor, treme a pele do olho, treme o músculo do coração, causa gastrite e outras coisas mais. Tamanha é a pressão que a gente pode estar enfrentando em uma determinada situação ou circunstância. E isso realmente tira-nos a paz. Às vezes é por conta de um filho que está doente, às vezes é algo da nossa própria alma, às vezes é uma situação em casa familiar, às vezes é um conflito com o marido, às vezes é um medo de alguma coisa. Eu me lembro de 2 situações de minha vida que me trouxe certo pânico. Uma das situações foi que quando eu era pequeno, tá bom? Eu morava em uma casa que não tinha gesso, nem laje, que os caibros não eram caibros cerrados, eram ainda caibros, aqueles caibros que pareciam um galho de uma árvore. Não sei se alguém já viu esse tipo de caibro, né? As telhas, elas pesavam mais do que não sei o quê. E aí então a gente morava numa casa assim. E por trás da nossa casa tinha um sítio, o sítio de Seu Cício. Tá bom? O sítio de Seu Cício. Seu Cício era um moreno forte, que quando ele olhava para a gente corria com medo dele. Era um descampado de mato e tudo mais. Aí eu estava em casa com minha mãe, e de repente no quintal aparece uma caranguejeira. Vocês já viram uma caranguejeira? Parece uma aranha grande, toda preta, cheia de pelinho, e que quando eu olhei para aquilo, pronto, eu fiquei com medo. Desesperado, achando que aquela aranha ia me comer. Entendeu? Aí eu gritei, corri, chamei minha mãe veio, né? Veio, eu disse a ela que eu vi uma aranha gigante, uma grande, e vai me pegar, e ela veio então para me proteger. Ela pegou a vassoura, mas não conseguiu matar, ela se escondeu, pronto, foi pior. Porque de noite, quando eu ia dormir, eu ficava pensando que essa aranha vinha me pegar. Então eu entrava em pavor. E eu corria para a cama de mãe. E mãe disse, vai embora para a tua cama, menino. Não, a aranha vai me pegar. Então eu fiquei com essa pressão. Entendeu? E aí, enquanto a aranha não veio de novo, ela não foi morta, eu não tive paz. Então era preciso solucionar isso para que eu tivesse paz, tá? Outra inquietação já é na adolescência. Nós, quando menino, traquino, adolescente, a gente gostava muito de brincar na rua com os outros colegas, e geralmente à noite a gente ficava na esquina batendo papo. Eu e mais 6, 7, 8 colegas ficavam lá discutindo, falando de futebol, gritando, chamando o outro de ruim, de miséria, essas coisas todas. Coisa que gente do mundo faz quando não tem o que fazer, não é? Faz isso, tá? Aí, naquele tempo, era o tempo da Bacurau. Não sei se os irmãos aqui tiveram a oportunidade de ver a Bacurau. De noite, 10 horas da noite, já era para eu estar em casa, mas eu estava lá na esquina, conversando com o menino. A Bacurau chega com os faróis desligados. O carro todo preto. Os homens tudo preto, os policiais tudo de preto, o capô deles era preto, e ele sai tudo com metralhadora assim dentro do carro, e já vai gritando para a gente, vai encostar na parede, levanta a mão, abre as pernas. Meu sangue fugiu, as mãos tremiam encostadas na parede, entendeu? E desse dia em diante, toda vez que eu vi um carro da polícia, eu queria correr para casa. Por causa do trauma, da perturbação que aconteceu. E só depois de um tempo, tá bom, que eu fui falando comigo mesmo, né, para esquecer esses traumas.
Daí por diante também, eu ficava na esquina só até 8h30, corria para casa, para não encontrar mais a Bacurau. Então, estas coisas, tá bom? Fazem que você percebam como é a sensação da perca de paz. É você não ter paz. Talvez vocês, qualquer um aqui, possa ter passado por situação adversa, que também gerou essa perca de paz. E agora os discípulos estão passando por isso. E o Senhor Jesus está contemplando isso. E por isso no capítulo 14 ele já começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então o trabalho do mestre agora é trazer paz ao coração dos seus discípulos. Uma paz que é diferente, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Porque o mundo pode tentar trazer paz ao nosso coração. Como, por exemplo, há uma técnica chamada de sublimação, onde alguém que está meio perturbado mentalmente é instruído por alguém, tá? Por um profissional que usa dessas técnicas para que quando esses pensamentos que vêm perturbar a sua mente chegar, você desvie o pensamento para outra coisa, para que você fique calmo ou tenha paz. Então, são coisas que o mundo oferece para que você se distraia ou distraia a sua mente a fim de sublimar aquilo que estava lhe perturbando, tirar, mas não resolve o seu caso. Da mesma forma, tá bom? São os medicamentos que são usados para isso também. São bênçãos, mas eles não são a solução. São algo que pode interferir na nossa consciência e nos deixam assim meio lerdos ou coisa parecida, mas que lá no futuro ainda pode acontecer da perturbação voltar e você sentir coisas que não deveria sentir mais. No entanto, o que nós acabamos de ler esta noite é que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele deixa a paz dEle com os discípulos. E se nós, esta noite, contemplarmos como é que isso é trabalhado em nós, nós vamos ter esta paz. E esta paz, irmãos, vai cuidar do nosso ser e a gente não vai ter perturbação, nem vai estar inquieto, ansioso ou qualquer coisa parecida. Porque esta paz, ela é diferente da paz do mundo. É a paz que vem por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá bom? É a paz que vem por meio de Jesus Cristo. E esta paz, irmãos, ela não é só mencionada aqui. No capítulo 16, no final do capítulo 16, o Senhor diz que eu tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão ter aflição. Mas eu tenho dito tudo isso para que em mim vocês tenham paz. Tá bom? Lá em Colossenses e em Efésios também é dito algo dessa natureza. Em Colossenses ele diz que seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Em Filipenses, não em Efésios, em Filipenses diz que nós devemos apresentar nossas solicitudes, inquietações por meio da oração, e a paz de Cristo guardará o nosso coração, ou a paz de Deus guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Semana passada eu estive lembrando alguns feitos graciosos de Jesus e a autoridade desse Cristo sobre todas as coisas, sobre enfermidades, sobre o reino espiritual, sobre demônios, sobre natureza, não é? E as obras que Ele realizou, que faz com que a gente se regozije em ser do Senhor e saber que Ele está conosco. Aí diante disso agora, e no meio desse clima de perturbação que os discípulos estão, Jesus Cristo fala isso. Mas como é que esta paz, ela pode
ser realmente enxertada em nós, ou podemos nos apropriar desta paz. Como é que Jesus deixa a paz dele para conosco? Aí o Senhor Jesus vai colocar algumas coisas anteriormente para que os discípulos se apeguem. Só que às vezes, diante da perturbação, nós não conseguimos captar aquilo que o Mestre está dizendo. Mas é grandioso o que ele diz. Então, olhando para o contexto em que este verso 27 está inserido, o que é dito por Jesus para que a gente possa encontrar esta paz e não estarmos em perturbação? Bem, primeiro de tudo, tá bom? É que ele diz que eles sabem o caminho que foi revelado a nós, o caminho que nos reconciliou com Deus. E uma das coisas que a gente precisa sempre estar lembrado é que, uma vez que o cristão, ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele agora está unido a Deus, e você tem acesso direto a esse Deus. Você pode entrar diante do trono da graça e receber graça e misericórdia. E ele também vai dizer que, na medida que isso foi feito, você agora tornou-se filho de Deus. Se você é filho de Deus, ele é seu pai. E por ele ser seu pai, ele vai estar cuidando de você. Então, ele recobra isso no início do capítulo 14. E mais, ele diz assim: olhe, eu vou, mas eu volto. Eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estou, estejam também vocês. Eu não vou deixar vocês e abandonar vocês. Eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei novamente, porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Então ele recobra isso diante dos seus discípulos, não é? Só que, como eu disse a vocês, diante da situação de perturbação, a nossa mente não consegue compreender, e aí então Tomé, ele como porta-voz do grupo todo, ele simplesmente diz assim no verso número 5, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós já sabemos o caminho. Todos aqui já conhecem o caminho. Ninguém aqui é isento do caminho que dá acesso ao Pai que é todo poderoso, que tem poder para nos livrar de toda e qualquer perturbação, ao Deus que opera milagres por sua palavra, que vivifica e transforma situações para que o nome dele seja exaltado em nossa vida. Todos aqui têm acesso ao Pai. Nenhum aqui é ignorante quanto a isso. E a revelação já está diante de nós, até nas experiências que já tivemos no nosso transcorrer de vida cristã. Você e eu conhecemos o caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, que nos reconcilia com o Pai. Mas não é somente isso. Ele fala também, no verso de número 7, que nós temos conhecido o Pai e temos visto o Pai. E isto, irmãos, é algo grandioso que é dito aqui. Quando ele mostra isso, ele fala sobre isso, ele está dizendo que você conhece o Pai porque ele revelou o Pai a você. Cristo é a exata imagem do Deus invisível. E em outra parte é dito assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Em outro texto é dito assim: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o quiser revelar. Então nós já conhecemos Deus.
É óbvio que nós não conhecemos na sua plenitude, mas nós sabemos quem é Deus, porque nós conhecemos quem é Jesus. E Jesus é a exata expressão do ser de Deus. E isso, irmãos, deve trazer paz ao nosso coração. Isso deve trazer refrigério à nossa alma. Eu me lembro de uma expressão também, dita pelo rei Davi, em um dos seus salmos, que ele diz que Deus, assim, faz sossegar a sua alma como criança que acabou de ser amamentada. Vocês que são mães, sabem como é isso. Quando o seu bebezinho, ele está com fome, ele berra. Ele grita, perturbado, com fome. Aí você leva ele ao seio, ele se amamenta, ele suga o leite todinho. Quando ele está saciado, ele simplesmente apaga. Abra a boca e fecha os olhos. Porque está em paz. Louvado seja Deus por isso. E é isso que Cristo está dizendo aos seus discípulos. Mas novamente, tá bom? Devido à perturbação, isso não chega até a mente deles. E agora quem fala como porta-voz... Desculpem. Quem fala como porta-voz é Filipe. Filipe agora diz assim no verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus responde para ele: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É isso que a perturbação faz. Faz com que os nossos olhos não consigam enxergar Deus em todo o processo, e no meio dessa angústia toda, e no meio da luta que estamos passando, e no meio de tudo isso que acontece na vida do cristão. A gente não consegue ver Deus, mas Ele está lá. Ele está lá. Lembre-se disso. Ele está lá. Louvado seja Deus que Ele está lá. E aí, depois que Ele fala sobre isso, dessa questão de nós reconhecermos tudo isso, Ele vai continuar falando acerca disto. E o outro ponto que Ele fala para que a gente tenha paz está no verso 13, quando Ele diz assim: tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Ele está deixando claro aqui para os discípulos é que, embora Ele não esteja mais presente com eles, se vocês orarem, eu farei com que a vossa oração seja ouvida. É a garantia que Ele dá de que a oração do crente, do cristão, é ouvida. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se é alívio que você quer, você vai receber alívio. Se é realmente a solução, Ele vai fazer acontecer, a maneira dEle, no tempo dEle, mas Ele vai ouvir a oração. Tenha paz, e ore, e busque, e apresente-se diante dEle. Proste diante do Senhor da glória, porque Ele está dizendo para nós esta noite que tudo quanto a gente pedir, em nome dEle fará, Ele fará, a fim de que Deus seja glorificado. Agora é óbvio, irmãos, que Ele não está falando aqui de pedidos da carne, nem de desejos que tem a ver com outra coisa. Se alguém está perturbado porque não conseguiu um carro novo, não pense que ele vai estar ouvindo esta oração, não. Porque este tipo de oração, tá bom? Tem a ver com os nossos desejos. E o próprio Tiago diz que quando a gente pede mal, pede para esbanjar conforme os nossos deleites, a gente não é ouvido. Porque o cristão não está apegado a estas coisas, mas às coisas muito mais excelentes. E aí então isso que ele diz aqui se torna real e verdadeiro na vida do cristão. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o Senhor.
Isso não traz paz ao nosso coração? Isso deve encher o nosso coração de paz, irmãos. Isto é grande demais. Aí olha só, irmãos, diante disso ainda, Jesus percebe que a perturbação ainda não saiu. Até aqui, Jesus já tem revelado algumas coisas, dito aos seus discípulos algumas coisas, mas eles ainda estão atônitos e perturbados. E aí então entra outra dádiva que enche o crente de paz. Ele fala assim no verso de número 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só, irmão, que coisa grandiosa. Jesus percebe que eles não estão realmente atentando para aquilo que Ele já falou, ainda estão perturbados, e Jesus agora diz: não, eu vou pedir ao Pai que envie o outro Consolador, porque Ele é o primeiro. E é dito isso também lá na carta de João, onde diz que nós temos um advogado. O nome advogado também é Paráclitos, que tem a ver com alguém que está ao lado para lhe auxiliar, ajudar em tudo. E aqui ele está dizendo agora: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um outro Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês não vão estar sozinhos, não. Vocês não vão caminhar aí por aí simplesmente desamparados. Não, eu vou rogar ao Pai por outro Consolador, e o Pai vai enviar Ele em meu nome, para que Ele esteja convosco. E, mais uma vez, olha a grandiosidade disso. Ele fala assim, que este Consolador é o Espírito da verdade. Todos nós sabemos que é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo vem, e Ele vem para estar conosco, mas não somente para estar conosco, mas para estar em nós. Já pensou como isso é grande? Ele não somente está conosco, como sendo um outro ajudador ou advogado que está do nosso lado. Não, Ele não somente está do lado, Ele está dentro. Porque o texto diz que Ele habita em nós. E mais, diz que a gente conhece Ele. Então, não é alguém estranho, não é alguém alheio, é alguém que a gente conhece. O mundo não vê Ele. Isso é para nós, cristão, crente no Senhor Jesus. Todo crente verdadeiro no Senhor Jesus recebeu Ele, porque isso já foi, já aconteceu. Aqui ele está falando ainda no futuro para os discípulos, porque ainda Ele não tinha subido e o Espírito Santo não tinha vindo sobre os discípulos, mas já aconteceu. Hoje, atualmente, Ele está conosco e está em nós. Daí nós podemos ter paz, porque nós não estamos sozinhos, e Ele não está distante a léguas e milhas, Ele está morando dentro de nós, Ele comunga com o nosso espírito. Paulo diz em Romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é grandioso, irmãos? Vocês já aprenderam a conversar com Ele? A ouvir a voz dEle? A dialogar com Ele? Nós precisamos ter comunhão com esse Espírito, porque Ele é o próprio Deus habitando em nós, tá? Ele é o próprio Deus habitando em nós. E aí, irmãos, quem tem isso pode desfrutar de uma paz inabalável.
porque Ele é a nossa paz. Tá bom? Ele é a nossa paz. E aí por que eu vou ficar perturbado e aflito? Se Ele sabe tudo, pode me direcionar os passos, pode falar ao meu coração, pode revelar coisas que eu não conheço, pode revelar as coisas que estão causando toda essa situação de inquietude na minha alma e no meu coração. E a gente precisa ouvir a voz dele falando com o nosso espírito, a fim de que a gente possa repousar, descansar no Senhor. No Senhor. Olha, irmãos, mas não para por aí não. O texto ele vai falar, tá bom? Quando ele vai, do verso 18 em diante, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí mais uma vez ele vai dizer: ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí o que é dito aqui, irmãos, nesse texto? Ele diz que ele irá se manifestar, mas não é para o mundo, porque ele não está falando da segunda vinda que será visível. Ele está falando de uma manifestação. Ele está falando de uma manifestação que diz respeito a os discípulos. Ele diz assim: verso 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo não vai vê-lo. Ele estava lá, todos estavam vendo ele. O mundo não verá ele. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, essa revelação não diz respeito aos de fora, diz respeito aos de dentro, aos que foram alcançados, aos que são cristãos. Tá bom? Aí como é isso? Ele diz: naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Você quer realmente ver o Cristo? Você quer ver o Pai? Guarde os mandamentos dele, e ele virá e se manifestará a você. Você verá o Cristo. Obviamente não vamos ver assim encarnado não, tá bom? Mas ele está dizendo que ele vai se manifestar a você. Você vai ver Cristo. No Espírito, de alguma maneira, ele vai se revelar a você. Ame, guarde os mandamentos de Cristo, e ele se revela. Os homens do passado experimentaram isto. Os homens que se apegaram à palavra e amaram e queriam obedecer os mandamentos de Cristo, eles tiveram grandes revelações de Cristo. Cristo aparecia em visões e em sonhos para eles, falava com eles. Eles tinham comunhão com o Senhor, e Deus inclinava para onde eles tinham que ir e o que fazer. Você já imaginou o que é um homem ter um orfanato para sustentar com centenas de crianças lá dentro, e ele não ter recurso financeiro nenhum, e ele orar a Deus, e Deus enviar, nunca deixou faltar alimento para aquelas crianças? Porque quando se ama e se obedece e guarda os mandamentos do Senhor, essa pessoa é amado pelo Deus Todo-Poderoso, Pai, e também pelo Filho, e eles se manifestam para eles. Eles vêm. Aí você já imaginou alguém assim? Você já imaginou esse servo do Senhor, que eu acabei de dar um breve testemunho dele, tendo paz? Ou a paz que ele desfrutava?
conta-se um testemunho de que, certo dia, estava faltando leite para as crianças. E esse servo do Senhor vai orar a Deus. E ele clama a Deus e diz: Senhor, está faltando leite para as crianças. E aí Deus faz com que os servos do rei sejam inquietados, e o rei manda deixar leite lá no orfanato para todas as crianças. Quem realmente ama a palavra de Deus e ama esse Deus, ele se manifesta em sua vida e você tem paz. Desfruta da paz de Deus. Prosseguindo ainda, mesmo assim, irmãos, olha só. Agora é Judas, não é Judas Iscariote, é o outro Judas, tá bom? Que toma a voz e fala pelos discípulos todos e diz: Senhor, de onde procede que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí Jesus novamente responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras, ou a palavra que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto eu tenho dito, estando ainda com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ainda diante desta revelação toda que esse Cristo está colocando diante deles, a perturbação por conta de que Jesus iria partir, não ia estar mais com eles, bloqueou a mente e os olhos deles, para que não pudessem desfrutar realmente da paz que o Senhor Jesus traz e tem. Mas aí ele diz que esse Espírito que virá, fará isso. Ele vai ensinar estas coisas aos seus discípulos, e vai lembrar de tudo o que foi dito. E a prova disso, irmãos, é a própria confecção, elaboração do Evangelho. Porque isto que nós estamos lendo foi escrito por volta do ano 70 ou 80, depois de tudo ter acontecido. Isso quer dizer que depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram inspirados para escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus realmente queria que fosse escrito para nosso deleite. E tudo isso agora pode ser desfrutado por nós. E nós podemos desfrutar a paz de Cristo. Atentando para tudo isso que foi dito aqui esta noite. Às vezes, irmãos, nós estamos tão carnais, estamos tão atrelados à terra, que nós não atentamos para as coisas do alto. E facilmente, nosso coração é pego pelos vendavais da vida. No entanto, bendito seja Deus por sua graça e misericórdia, que está sempre ali nos chamando a atenção para voltarmos para Ele, para refletirmos nessas grandes verdades, porque Ele é o Senhor de tudo e Ele trouxe isso para nosso benefício, para o nosso deleite. Daí então Ele deixa a paz dEle. E essa paz Ele não dá como o mundo a dar. Por isso, no finalzinho do verso, Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique inquieto. Não fique perturbado. Não fique ansioso. Não fique pressionado pela sua própria mente acerca de uma situação difícil. Vá até Jesus. Clame por Ele.
porque o Espírito Santo que habita em ti, ele ouvirá o seu clamor. E ainda que você não saiba dizer exatamente o que é, ele que sonda os nossos corações, ele apresentará nosso clamor com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E o nosso Pai, ele se levantará e ele virá socorrer o seu ungido. Eita! Oh glória! Ele virá socorrer o seu ungido e vai lhe dar a direção e vai acalmar o seu coração, porque esta palavra é verdadeira. Porque aquele que disse é verdadeiro e não mente, porque ele é Deus e não homem para que minta ou se arrependa, e todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras, e você pode confiar. Então, por que estamos perturbados, irmãos? Por que estamos deixando levar por crise de ansiedade, pânico e outras coisas mais? Nós temos um Deus que é grande e que nos concede o seu Espírito. Nós conhecemos esse Deus, sabemos do que Ele é capaz. De uma palavra só Ele pode libertar e mudar toda a situação. Ele pode ordenar a bênção e ninguém pode frustrar essa bênção de chegar, porque Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Agora, irmão, a gente precisa aprender a amar Ele e guardar a palavra dEle. Precisa se afeiçoar dEle. E muitos de nós desprezamos nosso Deus. Não buscamos meditar na sua palavra. Não desejamos estar em comunhão com os irmãos, adorando e louvando esse Deus. Nós queremos só que Deus satisfaça os nossos desejos. Em muitos casos, nós estamos na igreja porque queremos que Deus abençoe o nosso plano, nosso sonho, nosso projeto ou algo parecido. E Ele não nos resgatou para isso. O plano dEle é diferente do nosso. O plano dEle é que Ele seja glorificado em nós. O plano dEle não é que eu viva, mas que Cristo viva em mim. O plano dEle é que eu seja sal e luz deste mundo. Ele fala isso na sua palavra. Ele fala isso. E Ele diz que se nós nos apegarmos a Ele com amor, irmãos, Ele cuidará de nós. Verdadeiramente Ele cuidará de nós. E muitos que têm já experimentado isto, têm provado da paz do Senhor, têm provado do livramento de Deus, têm provado da bênção de Deus. E não é por obras humanas, irmãos, porque somos falhos, mas é por Ele mesmo. Ele nos amou primeiro. Então, diante disso aqui, tá bom? Nós somos gratos a Deus. Por quê? Porque nós sabemos o caminho, nós conhecemos a Deus, nossas orações são ouvidas, Ele também nos deu o Consolador, nós não estamos desamparados. Além do mais, nós somos amados por Ele. Isso não está escrito somente aqui, tá bom? Em Judas ele fala isso também. Aos amados por Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Oh glória! Tem hora que dá um rasgar assim de glória assim, da alegria que é contemplar estas verdades. Mas o resfriado não está me deixando não, oh meu Jesus. Mas isso é grande, irmãos. E vocês precisam experimentar isso. Atentem para isto. Olhem para a Escritura. Leiam e peçam que o Espírito Santo medite e traga estas coisas ao vosso coração para que vocês tenham paz. A paz do Senhor que excede todo entendimento. E não fiquem mais perturbados. Ele tem cuidado de nós. Vamos orar por isso? Maravilhoso Senhor, nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome, ó Deus,
pela palavra revelada esta noite aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa nos conceder contemplarmos, que Teu Espírito Santo aplique esta verdade, Senhor, ao nosso ser, a fim de que venhamos a desfrutar desta paz e não andarmos mais perturbados. Como disse o nosso Senhor, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Senhor, faz, ó Deus, com que dia após dia nossa fé aumente e que possamos, ó Deus, ter a segurança de que toda promessa e palavra dita por Ti, ó Deus, é verdadeira e se cumprirá na vida daqueles que amam, Senhor, a Tua lei, guardam os Teus mandamentos, amam ao Pai e são amados por Ele também. Pai, em nome de Jesus, olhe para este lugar, olhe para esta igreja, olhe para meus irmãos, olhe para cada vida, olhe para aqueles que estão, Deus, nos acompanhando por essa transmissão, olhe, ó Deus, para todos aqueles que ainda contemplarão essa mensagem, que se o seu coração estiver perturbado, Senhor, que a Tua paz seja derramada sobre ele nesta hora, que o Senhor, ó Deus, venha dissipar toda a perturbação de espírito, Senhor, e que todos experimentem a paz de Jesus Cristo, que é diferente da que o mundo tem, e é muito mais excelente. Ó Deus, assim eu oro a Ti e te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.